Pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula no nosso programa de educação domiciliar. E o nosso assunto dessa semana é degradação de aminoácidos. Então, esse assunto ele vai trazer como que os aminoácidos são desmontados dentro do nosso organismo depois que eles não são mais utilizados ou que em situações em que eles estejam em excesso. Então, a gente tem no nosso organismo 3 fontes de aminoácidos. Então, se atentem que essa já é uma pergunta do nosso estudo dirigido. A primeira fonte são as proteínas da dieta. Então, na nossa dieta, nós temos proteínas originadas principalmente das fontes animais. Além das proteínas da dieta, a gente tem ainda proteínas endógenas, ou seja, proteínas do nosso próprio organismo, que não são mais necessárias ou que por algum motivo estão prontas para ser degradadas, e essas proteínas vão ser quebradas. Então, os aminoácidos, eles vêm ou da quebra de proteínas da dieta, ou seja, a partir da digestão. Então, a gente ingere proteína, faz a digestão e absorve aminoácidos, ou através da degradação de proteínas endógenas, ou seja, proteínas que já estavam dentro do nosso organismo e que foram degradadas por alguma razão. Além disso, a gente tem os aminoácidos que são provenientes da reciclagem, ou seja, proteínas velhas que são degradadas e os aminoácidos dessas proteínas que foram degradadas, eles são reciclados, eles são reutilizados. E também nós temos aminoácidos que são sintetizados de novo, ou seja, do zero. Então, as 3 fontes de aminoácidos da dieta são as 3 fontes de aminoácidos do nosso organismo são proteínas da dieta, reciclagem endógena, que é então a reutilização de aminoácidos de proteínas velhas, e a síntese de aminoácidos novos dentro do nosso próprio organismo. Uma vez que esses aminoácidos eles estão disponíveis, independentemente da fonte, eles têm um destino. Então, eles podem ser utilizados para a síntese de compostos nitrogenados, ou seja, compostos que têm o nitrogênio na formulação, como é o caso, por exemplo, das bases nitrogenadas, aquelas letrinhas do nosso DNA. E quando esses aminoácidos estão em excesso, ou quando a gente está, por exemplo, em um momento de desnutrição ou em um momento de jejum, quando a gente usa aminoácido como fonte de energia, esses aminoácidos eles vão ser degradados. A degradação dos aminoácidos ela é um processo que precisa ser bastante cuidadoso, porque esses aminoácidos eles contêm grupo amino, e o grupo amino ele é extremamente tóxico para o organismo. Então, a degradação dos aminoácidos ela precisa ser bastante regulada. Então, vem aí mais uma pergunta do nosso estudo dirigido. Como é que esses aminoácidos são degradados? Eles são separados em 2 partes. Uma parte é o grupo amino, que é o grupo nitrogenado, e a outra parte é o esqueleto de carbono. Então, o grupo amino vai para um lado e o esqueleto de carbono vai para outro lado. O grupo amino ele vai ser encaminhado para o ciclo da ureia. Ureia, todo mundo lembra, é aquela moléculazinha que é eliminada através da urina. Todo mundo elimina bastante ureia via urina todos os dias. Já o esqueleto de carbono, ele vai ser direcionado ou para a síntese de glicose, ou para a síntese de gordura, ou para a respiração celular, que é o processo que vocês já tiveram algum contato no assunto de bioenergética. Então, uma parte dos aminoácidos, ou seja, a parte amino, vai para o ciclo da ureia, e a parte carbônica vai virar ou glicose ou ácido graxo, ou pode ser utilizada, então, como substrato para o ciclo de Krebs. Então, os aminoácidos, eles têm um grupo amino, que é esse grupo NH3. Então, esse grupo amino, esse grupo NH3, ele é um grupo, esse grupo amino, esse grupinho NH3 aqui, ele é o grupo que vai, então, ser direcionado para a síntese da ureia. O grupo amino, ele é perigoso, porque se ele ficar livre, ou seja, se ele andar solto pelo organismo, ele pode ser convertido em amônia. E a conversão do grupo amino dos aminoácidos em amônia vai gerar um composto que é tóxico.
Então, a amônia ela não pode ficar solta por aí. Ela precisa ser convertida em alguma molécula para ser excretada. Então, a amônia ela vai ser transformada em ureia. Então, no processo de degradar aminoácidos, a gente separa o grupo amino para conversão em ureia e a gente separa o resto, que a gente chama de cetoácido, ou seja, o esqueleto de carbono. Então, o que sobrou depois que a amônia foi retirada, a gente chama de cetoácido. Então, cetoácido é o aminoácido sem o grupo amino. Quando ele está completinho, ele se chama aminoácido. Quando ele é retirado somente o grupo amino, então você passa a chamar de cetoácido. Esse cetoácido, que é o esqueleto de carbono, é o que pode então virar ácido graxo, gordura, glicose ou ser direcionado para a geração de energia. Então, uma vez que o aminoácido esteja destinado à eliminação, ele vai ser desmontado. Então, o grupo amino é retirado e vai virar ureia, e o grupo carbônico, que é o cetoácido, ele vai ser destinado para funções diferentes, basicamente a produção de moléculas energéticas. Como que eu sei se um aminoácido vai virar glicose, vai virar gordura, vai virar energia? Isso vai depender de que aminoácido ele é. Então, no nosso organismo, nós temos 21 aminoácidos diferentes e cada um deles vai ter uma destinação diferente, dependendo da sua estrutura. Porém, todos eles passam por essa mesma reação de degradação. Então, todos os aminoácidos, seja ele qualquer um dos 21, vai perder o seu grupo amino e vai virar um cetoácido. E esse cetoácido, então, esse grupinho carbônico aqui, ele é o grupo que vai ser direcionado, então, para a síntese de moléculas energéticas, que pode virar energia. Então, é por isso que o nosso organismo consegue transformar proteína em energia quando necessário. E é por isso que você perde massa muscular quando você entra em estados de jejum. Porque o teu corpo vai pegar estes aminoácidos, vai fazer esse processo degradativo e essa partezinha... Então, essa parte que é o cetoácido é o que vai virar o esqueleto de carbono, essa parte é o que vai virar energia, então, no teu organismo. Então, sempre que você precisar de energia e não tiver carboidrato, você vai utilizar aminoácidos, porque o cetoácido tem capacidade, então, de virar ATP, de virar nossa molécula energética, que ouvimos falar dela, então. Depois que esse aminoácido ele perde o seu grupo amino, essa reação de perda do grupo amino, na verdade, é uma reação que a gente chama de transaminação. Então, essa reação, ela consiste na transferência do grupo amino, do aminoácido, para uma outra molécula. Então, todos os aminoácidos, independentemente de qual seja, ele vai passar por transaminação. E o que significa isso? Aqui nós temos o aminoácido. Então, esse aminoácido, ele é a molécula completa. A primeira coisa que acontece com ele no momento da degradação é a retirada do grupo amino. Esse grupo amino, ele vai ser transferido do aminoácido para uma molécula, então, chamada alfa-cetoglutarato. Então, o grupo amino que estava aqui no aminoácido vai ser transferido para o cetoglutarato. O aminoácido, então, sem o grupo amino, ele vira cetoácido, então ele fica somente o grupo de carbono, e o cetoglutarato que recebeu o grupo amino, ele vai virar glutamato. Então, essa reação de transaminação ela é uma reação de transferência. Então, o alfa-cetoglutarato é ele quem vai receber o amino. O amino que veio de onde? Do aminoácido. Então, o grupo amino sai do aminoácido e vai para o cetoglutarato. O cetoglutarato que recebeu o grupo amino se transforma em glutamato. E o aminoácido que perdeu o amino se transforma em alfa-cetoácido. Então, na reação de transaminação, tá aí outra pergunta do nosso estudo dirigido, o grupo amino ele vai ser transferido do aminoácido, que é a molécula doadora, para o cetoglutarato, que é a molécula aceptora. E essa molécula aceptora, que é o cetoglutarato, ele vai acabar, então, se transformando em glutamato. Então, glutamato é o cetoglutarato com o grupo amino. Por que que isso acontece? O grupo amino ele não pode atingir a circulação sanguínea, ele não pode cair na corrente sanguínea. Então, essa reação aqui
de aminoácido para glutamato, então a transferência do aminoácido para a conversão em glutamato, ela acontece em todos os teus tecidos. E o glutamato, ele é o transportador de grupos amina. Então, o glutamato, ele faz o transporte da amônia, ou do grupo amina, dos tecidos, seja qual for, para o fígado. Porque o fígado é o único lugar do teu corpo que o grupo amino não causa intoxicação e é o único órgão que consegue transformar o grupo amino em ureia para excreção. Então, o grupo amino ele é perigoso, ele não pode andar livre por aí. Então, ele vai andar em forma de glutamato, transportado pelo glutamato, e lá no fígado, onde o glutamato vai chegar, esse grupo amino ele vai ser transferido novamente. Então, no tecido, o glutamato é quem pega o grupo amino, e quando ele vai para o fígado, ele pode sofrer 2 tipos de reação. Então, lá no fígado acontece ou transaminação ou desaminação. Então, o glutamato que veio dos tecidos chegou no fígado. Lá no fígado, ele vai deixar o grupo amino. Ele pode deixar o grupo amino em uma outra reação de transaminação, ou seja, alguém vai pegar o grupo amino que está com ele, ou ele pode simplesmente desaminar. Deixa o grupo amino lá no fígado, mais especificamente dentro da mitocôndria, e volta a ser o cetoglutarato. Então, o glutamato, quando ele chega no fígado, ele deixa o amino, e ele volta a ser quem ele era sem amino, que é o cetoglutarato. Então, o glutamato volta a virar cetoglutarato. Quando ocorre a transaminação, o glutamato doa amina para o oxalacetato. Então, a amina sai do glutamato, vai para o oxalacetato. O glutamato vazio vira cetoglutarato e o oxalacetato com o grupo amina vira aspartato. Então, ocorre a troca novamente. O glutamato transfere para o oxalacetato. E o aspartato, ele é um aminoácido. Esse aspartato e esse amino livre, então tanto o aspartato quanto a amina livre, eles vão levar esses grupos amino que vieram com o glutamato para o ciclo da ureia. Então essa reação que acontece no tecido tem o objetivo de transportar o grupo amina de uma forma segura e as reações hepáticas têm o objetivo de converter os grupos amino que vieram dos tecidos em ureia. Só que para eu transformar em ureia, eu preciso que ele seja transaminado a aspartato ou eu preciso que ele seja desaminado, retirado do glutamato. Então, glutamato não entra no ciclo da ureia. Quem entra é o aspartato e o grupo amina livre. Então, por isso, ocorrem as reações de transaminação. Quem faz essas reações de transaminação, ou seja, a transferência do grupo amino de uma molécula para outra, são enzimas. Então, na semana passada, nós falamos sobre enzimas. E as aminotransferases são um tipo de enzima. Então, elas são moléculas que têm como grupo aceptor, ou seja, quem recebe o amino, o cetoglutarato. Então, elas são enzimas que tiram o amino de alguém e doam para o cetoglutarato. Temos 2 tipos principais de aminotransferases. A alanina, aminotransferase, e a aspartato aminotransferase. Então, essas 2 enzimas, elas vão usar como receptor o cetoglutarato, formando o glutamato. Então, cetoglutarato está vazio. Glutamato com amina. Então, o cetoglutarato, ele é sem amina e o glutamato, ele é com amina. Então, essas reações de transferência do grupo amino, elas têm como objetivo transportar o grupo amino até o fígado para que esses grupos sejam levados para o ciclo da ureia. Então, é mais ou menos como você fazer o transporte de lixo hospitalar. Então, você separa o lixo no hospital e vem uma empresa que faz o transporte desse lixo para o local adequado. Então, é isso que acontece com o teu grupo amina. Ele vai ser descartado do aminoácido de uma forma segura e quem vai levar esse glutamato, quem vai levar esse grupo amino, que é o lixo, para o destino, que é o fígado, é o glutamato. Então, o glutamato ele é a forma de transporte do grupo amino pela corrente sanguínea para que esse glutamato chegue ao fígado. E lá no fígado ele transfere para o aspartato ou ele vai doar a amina livre dentro da mitocôndria. E essa amina livre vai para o ciclo da ureia. Então, o transporte de amônia, que é a molécula decorrente da degradação do aminoácido, ela é produzida em todos os tecidos. Então, todas as vezes que um aminoácido é degradado, vai sobrar um grupo amino.
E esse grupo amino ele tem que ser transportado para o fígado. Então, tenham bem claro isso na mente de vocês. Sempre que um aminoácido for degradado, ainda que seja lá no dedão do teu pé, ele vai ter que ser levado para o fígado. Então, o grupo amina decorrente da degradação dos aminoácidos é levado para o fígado. Só que ele não pode andar como amônia livre. Então, ele vai ser transportado de duas formas, ou como glutamato ou como glutamina. Então, tanto o glutamato quanto a glutamina são moléculas transportadoras de grupos amino para o fígado. O glutamato é o que eu expliquei para vocês agora, que vem da transaminação. Então, ele é o alfa-cetoglutarato que recebeu um grupo amina. Então, o cetoglutarato recebeu uma amina por transaminação e vira glutamato. Esse glutamato pode ir como glutamato para o fígado ou ele pode juntar com mais um grupo amônia. Juntando com mais um grupo amina, ele vira glutamina. Então, o glutamato só tem um grupo amônia e a glutamina tem 2. Então, você transporta os grupos de nitrogênio, que são tóxicos, através dessas duas moléculas. Então, ou o glutamato ou a glutamina. A glutamina, pergunta do nosso estudo dirigido, a glutamina ela tem 2 grupos amônia. Então, ela é o glutamato com uma amônia a mais. Enquanto o glutamato só transporta uma amina de transaminação, a glutamina transporta 2, porque ela é o glutamato com uma amônia a mais. Então, depois que todos esses grupos aminos chegaram no fígado, então, lá no tecido, o aminoácido doou o amino para o cetoglutarato, virou glutamato. Glutamato reage com mais um grupo amônia, vira glutamina. Tanto o glutamato quanto a glutamina vão chegar no fígado. Lá no fígado, eles vão ser convertidos em aspartato por transaminação ou em amônia livre por desaminação. O ciclo da ureia, ele tem a função de transformar esses grupos amina que vieram do organismo para a ureia. E aqui a gente tem a entrada de 2 grupos importantes. Então, aqui a gente tem o aspartato. E esse aspartato, ele veio, então, da transaminação do glutamato. E aqui a gente tem o grupo amônia livre. Vem aqui, menino. Gente, dá um desconto para a lerdeza da prof. Pronto. Então, o aspartato, que proveio da transaminação do glutamato, então o glutamato veio pela corrente sanguínea, chegou no fígado. No fígado, o glutamato doa o seu grupo amino para o aspartato. Esse aspartato entra no ciclo da ureia, ou o glutamato, por desaminação, vai virar amônia livre. E essa amônia livre, dentro da mitocôndria, ela também é incorporada ao ciclo da ureia. Então, a ureia, ela tem 2 grupos amina. Ela tem um grupo aqui e ela tem um outro grupo aqui. Oh, meu Deus. Gente, pera. Aí. Então, a molécula de ureia, que é essa moléculinha que tu faz no xixi, ela tem 2 grupos amina, um do lado direito e um do lado esquerdo. Um desses grupos amina veio do aspartato, outro desse grupo amina veio, então, da desaminação, que acontece exclusivamente dentro da mitocôndria. Então, só voltando um instante, aqui a gente tem o aminoácido degradado do amino para o cetoglutarato. O cetoglutarato vira glutamato. Glutamato ganha corrente sanguínea e vai para o fígado. No fígado, glutamato vira aspartato ou vira amônia livre. Então, é esse aspartato que veio do glutamato e essa amônia livre, que também veio do glutamato, que vão doar grupos amina para a formação da ureia. E aí, o grupo amina, então, virou ureia, vai sair na urina bonitinho, sem causar nenhum problema no teu organismo. Então, o grupo amônia livre, ele só é liberado dentro da mitocôndria. Agora, quando ele vira aspartato, ele está no citoplasma da célula. Então, o único lugar do organismo que faz ciclo da ureia é o fígado. Então, o ciclo da ureia ele acontece exclusivamente nas células do teu fígado. A ureia é eliminada pela urina, mas quem produz essa molécula é o fígado. Pessoal, vocês têm um texto, vocês têm essa aulinha de apoio
e vocês têm um estudo dirigido para fazer. No estudo dirigido, eu disponibilizei padrões de resposta. Então, esses padrões de resposta é mais ou menos a direção que vocês devem seguir para responder. Respondam a atividade à mão, tirem foto, convertam em PDF e submetam na aba de atividades do AVA. Bons estudos para vocês, desejo uma ótima semana a todos e a atividade ela pode ser entregue até na próxima segunda-feira. Um beijo, saudades, até mais!